Bruno, a gente está falando aqui da velocidade das fake news, né, Felipe? A velocidade com que agora a esquerda, o campo progressista, o presidente Lula, o governo está sendo chamado de terrorista. A proposta do Brasil, que foi derrotada por conta de um veto dos Estados Unidos, foi elogiada aí por todo mundo, né? O Brasil conseguindo construir ali quase um consenso. Se não fosse o veto dos Estados Unidos, teria conseguido aprovar uma proposta em relação à guerra de Israel e em Gaza. E a dificuldade de... Como que você vê essa dificuldade da verdade prevalecer nesses casos, Ana? Nossa, que pergunta difícil, Adri. Eu estou ouvindo o Felipe colocar, eu acho que ele tem razão, eu acho que essa é uma das muitas falhas do nosso campo, ainda não levar muito a sério a guerra semiótica, entender que é uma outra linguagem mesmo, mas eu tendo a ser até um pouco mais pessimista, assim. Eu acho que a gente tem um problema infraestrutural na nossa comunicação, que mesmo na guerra de memes, a gente vai estar sempre em desvantagem por conta da própria estrutura algorítmica muito proprietária, muito fechada, muito programado para um tipo de interação que é disfuncional. Para quem está preocupado, não estou falando nem com a verdade só, com algo que é mais complicado do que a verdade, que é um mundo cheio de nuances e contradições, história, coisas muito difíceis, que demandaria um público muito consciente dos processos midiáticos e que a gente não tem uma educação midiática. Isso é algo crônico no mundo inteiro hoje em dia, né? Porque, sei lá, eu acho que nós nos formamos em faculdades de comunicação social, né? A gente estudou mídia no curso superior. Mas nos últimos 20 anos, ser mídia, consumir mídia, mas ser mídia é uma atividade que está desde a infância, né? E a gente não estuda comunicação social na escola, a gente não tem uma alfabetização. Então, ao mesmo tempo que eu acho que essa guerra semiótica é necessária de ser travada no campo dos memes, eu acho que existe um tipo de vacina que precisa ser esclarecida na sociedade, que é um tipo de alfabetização midiática que eu não vejo sendo feita. Eu não vejo sendo feita como um programa do MEC, como um programa para adultos, jovens e crianças, com o uso dos veículos de comunicação para que as pessoas possam ter autonomia crítica, para que elas não sejam simplesmente receptoras de memes e de desmentidos e de mentiras, porque esses caras vão continuar fazendo isso. Nós estamos passando por uma fase de desinformação que talvez seja inédita no mundo pelo tamanho do volume e sofisticação, né? A gente está passando, eu acho que desde coletivos de direita, de moleques que espalham fake news, a gente está falando até do gabinete do Biden na Casa Branca, que solta essas mentiras a respeito de Gaza, a respeito de Israel, que vende desinformação no atacado. Então a gente precisa de um público que tem um outro tipo de relação com o que ele consome, com o que ele compartilha, que eu acho que a gente ainda está um pouco longe de conseguir, assim. Eu acho que a gente vai viver anos muito desafiadores em termos de fake news e o pós-verdade, né? Ainda tem uma preocupação para a mídia, né? Que no meio desse emaranhado todo é muito complexo, inclusive, assim. Você fala da questão da guerra de Gaza, né? Tem aí essa coisa dos bebês degolados, né? ou o outro do ataque ao hospital. Você tem muitas vezes fontes consideradas informativas de credibilidade, né, que se contradizem a respeito dessas duas coisas. Tem veículos falando, olha, não existe uma imagem, não existe, de 40 bebês degolados em Israel. Não, isso é minha mentira. E tem gente dizendo que sim, entre eles o Biden, o presidente da maior potência do mundo, falou o caso dos bebês degolados. Eu não sei se ele fala 40, mas ele fala... Ele fala dos bebês. Ele fala dos bebês degolados. Né? Que é a mesma coisa da história da madeira de piroca, que o cara fala, não, o cara não falava que existia madeira de piroca, mas ele falava, não, mas as aulas, pessoas do jornalismo na época, falavam claramente que sim,
a educação que o PT formulava, tal, tinha assim, esses contornos do uso de elementos sexuais, né? Nessa linha da madeira de piroca. Então, é muito difícil, né, Torturra, fazer essa construção do espaço civilizatório do debate da comunicação, porque a mídia tradicional muitas vezes se alinha com a desinformação. E é uma técnica muito antiga, muito conhecida, né? Assim, de propaganda mesmo, é o nome disso. Isso se intensifica muito em tempos de guerra, é guerra física, porque ela depende da propaganda para se conseguir algum tipo de compromisso moral do seu povo e de apoio. Mas vamos lembrar que é uma outra técnica também muito conhecida, que não é exatamente de convencer as pessoas de uma mentira, mas de colocar uma névoa no ar em relação ao que é verdade ou não é. E é nessa ambiguidade, nessa guerra de aversões, que você cria um ambiente que as pessoas se autorizam a acreditar no que é mais confortável para o que elas já acreditam. Então você dá meio que você libera para que a guerra de narrativas, no fundo, se aprofunde muito dentro da moral de cada cidadão e cidadão que tem os seus compromissos emocionais e ideológicos e nacionalistas e tal. E isso desvia do mais importante, né? Que é, enquanto a gente fica discutindo a veracidade de uma notícia que Israel disse, que não desmente, e o hospital e o foguete, a gente para de discutir o que está acontecendo de fato e que ninguém nega, que é a brutalização, a selvageria que um Estado vem cometendo em cima de um povo há décadas, na frente de todo mundo, com apoio dos Estados Unidos incondicional. E cria uma ideia racista na cabeça do mundo inteiro que automaticamente não considera mais os palestinos como seres humanos com o mesmo valor que um judeu, que um branco, que um americano, que um europeu. E a gente para de discutir isso. E a gente fica discutindo se foi ou não foguete, se foi a jihad islâmica, se foi a Israel. E a gente perde de outra dimensão super importante, que para mim é o que mais me choca, de ver amigos e amigas minhas que perderam esse critério de maneira muito súbita, que é nessas horas que tem bandeiras levantadas de países, né, os nacionalistas e tal, o mais importante não é a gente ver quem está segurando essa bandeira, é ver quem está se escondendo atrás dela. E é o Netanyahu, que é um cara que a gente está parando de discutir para falar de Israel lato sensu como um país, do povo judeu, das ideologias que justificam isso. Até pouco tempo, esse cara estava sendo, assim, atacado justamente pelo autoritário que ele é, por ter feito um gabinete abertamente racista, e agora ele está escondido por trás dessa narrativa. É nacionalista. Isso tem a ver com mídia, profundamente a ver com mídia, sempre teve a ver com mídia.